Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia, aqui Luíde. Stefaninha. Nós estamos para fazer uma série de vídeos, que serão alguns vídeos diferentes aqui no canal, que serão como se fosse aquelas perguntas recorrentes e também umas coisas para vocês entenderem melhor a nossa vida, né? Como a gente falou na última live que a gente fez, a gente está para fazer algumas mudanças aqui no canal, para tomar alguns novos rumos. Não que vá mudar muita coisa, mas algumas coisas vão mudar. Mas isso vai ficar para mais pra frente, porque hoje a gente quer falar sobre como tudo começou. As pessoas perguntam pra gente o que a gente fazia antes de sair pra viajar, como é que a gente se conheceu, há quanto tempo a gente tá junto. Isso tudo a gente vai contar aqui hoje pra vocês. Você saberá hoje, neste episódio, neste canal. Vamos lá, vamos tentar explicar como tudo começou. Seria como tudo começou de nós dois? Ou seria de como tudo começou da viagem? De nós dois. De nós dois? Sim. Então vamos lá. Vou deixar você falar pra ver se você lembra como a gente se conheceu. Bom, a gente se conheceu na igreja. Ele já tocava na banda da igreja, né? Que Sim. a gente chama de Ministério de Louvor. Ele tocava bateria e violão. E eu entrei pra igreja, mudei de cidade. Eu morava em Patidoféres, que era uma cidade próxima de Vassouras. Me mudei pra Vassouras e fui pra essa igreja pra tocar contrabaixo. Olha que interessante, a Stefaninha nasceu no Rio de Janeiro, a capital, então você é carioca? Da Gema. Carioca da Gema? Uhum. Até os 10 anos de idade eu fui criada no Rio de Janeiro, com 10 anos de idade me mudei para Patidoféres e com 18 anos me mudei para Vassouras. Já eu nasci em Vassouras, que é interior do Rio de Janeiro, região serrana, fui criado em Vassouras, com 18 anos eu estava em Vassouras, minha vida toda foi em Vassouras, mas eu tive algumas fases em que eu morei fora. Eu já morei numa cidade chamada Rio das Ostras, fui pra lá a trabalho e depois eu voltei para Vassouras e me mudei posteriormente para uma cidade chamada Barra Mansa, que fica no interior do Rio de Janeiro também. Fui para lá trabalhar, estudar, eu fiz curso de manutenção de computadores, fui estudar lá, tive uma loja lá de informática e morei lá por um tempo. Depois voltei para Vassouras, voltei para a igreja na qual eu pertencia já há muito tempo e conheci essa pessoa num belo dia de domingo. Essa pessoa parece muito bonita, usando um sobretudo, um vestido, não, aliás, era um sobretudo assim, como é o nome daquilo? Você lembra a roupa que eu usei? Claro que eu lembro, da roupa preta assim, ó, tipo um casacão preto, aí tava de calça, salto alto. Vocês acreditam que a Stephanie estava de salto alto e maquiada? Eu usava salto alto, gente. Tava de salto alto e maquiada, tinha um cabelo enorme. Aí eu olhei pra ela lá do alto, que eu estava tocando, e né, no contrabaixo nesse dia, se não me engano, e ela entrou só pra assistir o culto, ela ainda não era da igreja. Eu olhei e pensei, Então, quando a gente se conheceu, na realidade, ela começou a ir participar das reuniões lá dos ensaios, né, do grupo de louvor. Só que eu tinha recém voltado para minha cidade de Vassouras, então eu queria realizar um dos meus sonhos, que era viajar para a Argentina de moto, lembra disso? Sim, na primeira semana que a gente se conheceu, começou a conversar antes de tudo e qualquer coisa, ele saiu para viajar. E aí a gente ficava conversando enquanto você estava viajando, né? A gente conversava pelo MSN. Nossa, tinha aquelas verdade. frasezinhas lá. Há 7 anos atrás. Então, e foi assim, a gente conversou por alguns dias, né, como a Stefaninha falou. Em seguida eu fui pra essa viagem de moto que eu queria fazer pra Argentina. E na época, cara, eu lembro que tipo assim, que eu meio que queria ficar pra lá. Sabe, eu queria ver se eu encontrava um trabalho, alguma coisa, e eu queria viver umas novas aventuras aí e ficar na Argentina. E lá eu queria mesmo viajar e ficar, encontrar trabalho, fazer alguma coisa, eu já tava querendo fazer alguma doideira. Mas ele voltou. Graças a Deus eu voltei. De lá eu fui até a Argentina, depois eu voltei, eu lembro que eu fui até Brasília para visitar um amigo. De Brasília eu fui até na Bahia, né? E da Bahia eu voltei para Vassouras. Eu fiz tipo uma volta assim de 8.500 quilômetros. Que sorte que voltei. Não é? Puxa vida, se não tivesse voltado, eu não tava com você. Você é minha pessoa, minha esposa, minha melhor esposa do mundo. Ficamos amigos, começamos a conversar, bater papo, nos gostamos, começamos a namorar. Em 9 meses
casamos. 9 meses. 9 meses, o tempo de uma criança nascer, né? Sempre pergunta. Aí, tá aí, ó, já nasceu, ó. Nasceu o relacionamento. Nasceu nós, em 9 meses. Eu casei de vestido curtinho, como vocês podem ver nessa imagem. Olha, que está vai ter aparecendo. Vai aqui. ter imagem, separamos várias fotos pra mostrar pra vocês. Casei com vestido curtinho branco e All-Star. Casou de All-Star, cara, de tênis. Casei de All-Star. Você vê, a pessoa pensa que a gente é meio doido agora. Não, a gente já sempre foi meio doido. Foi doido. E esse aqui casou de All-Star também. Eu casei de All-Star e vestido curto. Não, quer dizer... Opa! Eu casei de... Parecia o pessoal do CQC, de calça preta, blusa branca. Parecia um garçom. Né? Tava... Só faltou a gravatinha Sim, borboleta. só que tava com a gravatinha preta, bem legal. Casamos e aí já começou a nossa primeira história com viagens loucas, viagens diferentes. Nós ganhamos uma passagem aérea, de avião, obviamente, de um tio da Stephanie, que ele trabalhava em uma companhia aérea, deu de presente pra gente essa passagem. E lá fomos nós pra Recife. Sim, lá a gente conheceu Recife, Olinda e Porto de Galinhas. Só que tem um detalhe. A gente foi com 2 mochilas de colégio nas costas, com roupa dentro e só. E fomos sem nada reservado, sem nada planejado. A gente não tinha a mínima ideia do que ia fazer lá. A gente só descobriu quando chegou. Sem contar que antes de chegar lá eu estava morrendo de medo de entrar no avião, lembra? Primeira vez pra voar. Primeira vez de nós dois voando. Meu Deus, quando aquela porta fechou, que desespero. Pra mim, avião é igual o teleférico. Quando eu olho, eu sou doido pra estar lá. Nossa, eu queria estar lá em cima. Agora, quando eu tô lá, eu sou doido pra descer. Chegamos lá em Recife e lá que fomos procurar um hotel. E foi legal, foi muito bacana a lua de mel. Legal. Foram 10 dias lá. 10 dias. A gente andou de buggy, a gente fez mergulho. Sim, os peixinhos. Foi muito da hora. Daí voltamos para nossa vida normal. Lá em Vassouras nós trabalhávamos como técnicos de informática até então. Né? Como eu falei, eu estudei montagem e manutenção de computadores e lá a gente fazia isso. A Stefania também estudou. A gente trabalhava formatando o computador, configurando, trocando peça e tudo. Lá na cidade a gente fazia várias coisas também, assim. Como a cidade é pequena, então a gente conhece muita gente, quase todo mundo. Então a gente tinha uma Elba. Quando a gente casou, na verdade quando a gente casou eu tinha um Peugeot 206, lembra? Chamava Teobaldo. Sim, ele já tinha nome. Nossos carros já tinham nome naquela época. Sempre. Nós vendemos esse carro, trocamos ele numa Elba, chamava Katy Perry. Porque ela era azul. Porque ela era azul. Perry na época tinha cabelo azul. Depois de 2 anos juntos, casados, morando em Vassouras, a gente tinha a Elba, que era a Katy Perry. Sim. Trocamos essa Elba por um Celta. Qual era o nome do Celta? O Celta tinha nome também. O Celta era alguma coisa do Batman. O caminhão era, gente. Não lembro o nome do Celta, mas trocamos depois o Celta por uma Space Fox. A Space Fox era Megan Fox. Megan Fox. Daí veio aquela primeira doideira master, assim, eu acho, que hoje a gente não vê como doideira. Na época muita gente falou que era doideira, até a gente pensou um pouco, mas a gente queria fazer uma viagem. E vamos viajar pra onde? Aí nosso sonho era para os Estados Unidos, conhecer lá. A Stephanie queria muito conhecer, porque ela gosta de inglês, né, séries em inglês e tal. Sim, só que para os Estados Unidos, imagina. A gente não conhece ainda, mas... Só que para os Estados Unidos o visto era muito difícil. Então só da gente pesquisar, a gente ficou com medo de não conseguir o visto. Porque a gente falou, cara, a gente não vai conseguir o visto, a gente não tem um trabalho... A gente era autônomo, não tinha trabalho de carteira assinada. Aí a gente viu que para ir para Portugal não precisava de visto. Brasileiro não precisa de visto para ir para Portugal. E lá fomos nós. Sim, vendemos a Space Fox ano 2009. Isso foi em 2014, então era um carro relativamente novo. Mas a gente falou, não, vou vender esse carro, vou abrir mão do carro porque eu quero fazer uma viagem grande. Quitamos algumas prestações que ainda tinha do carro, compramos 2 passagens para Portugal e lá fomos nós. De novo andando de avião pela segunda vez. Na verdade a terceira vez, né? Porque a primeira a gente foi pra Recife, a segunda a gente voltou pro Rio. Aí a terceira vez andando de avião era um voo de acho que 10 horas de voo. Eram 10 ou 12 horas. 10 ou 12 horas. Meu Deus, pense num tempo dentro do avião. Aí você vai vendo, tem uma setinha lá dentro do avião que você vai vendo o mapa. Quando chega ali no mar, você fala, meu, se cair, já era, não dá nem pra voar. É só água debaixo da gente. E lá chegamos nós em Portugal. O único problema é que a gente não sabia filmar, a gente não sabia nem fotografar. Então, esses dias a gente achou as fotos, pegamos as nossas fotos antigas e ficamos olhando, meu Deus, como a gente era ruim de foto. A gente não trabalhava com fotografia ainda nessa época. Não, nem sonhava. A gente sabe que quando você tira foto aí corta o pé, corta a cabeça. Então a gente não tem
praticamente nada documentado dessa viagem. Nós temos apenas as fotos que nós tiramos. Muitas fotos que não prestam para nada quase. Mas lá fomos nós, de novo, mais uma vez, com 2 mochilas nas costas, só com roupa e com nada programado. Sim, as nossas viagens sempre foram desse jeito. Por isso que as pessoas perguntam assim: ah, é muito difícil viver na Kombi, é muito difícil. A gente fala, pra gente não, porque a gente sempre foi desse jeito, a gente é muito tranquilo assim. E lá que foi a nossa primeira experiência assim, com uma viagem mais intensa, porque lá nós conhecemos novas culturas que a gente não estava acostumado a conhecer, a gente nunca tinha saído do país, salvo eu que tinha ido na Argentina, mas eu fui basicamente para casa de um amigo, fiquei lá e depois voltei, então, ou seja, não aprendi nada, não vivi a cultura de um país. E ali a gente também viveu aquela sensação de, por exemplo, de hoje eu não tenho onde dormir, então a gente vai dormir aqui, lembra? A gente dormiu Sim, em restaurante. A gente dormiu em aeroporto, em estação de trem. Foram 3 meses lá, andando pra cima e pra baixo, andando muito a pé. Nossa, muito. Como a gente andou a pé, a gente andou de trem, a gente andou de avião. A gente foi de Portugal pra Madrid, na Espanha. Sim. Passamos quase um mês em Madrid, andando muito pra cima e pra baixo. De Madrid a gente foi pra Milão, na Itália. De Milão a gente ficou lá por um mês também, mas de Milão a gente foi de trem pra vários lugares da Itália. Conhecemos várias cidades. Pisa, Florença... Veneza. Veneza não fede, igual falam que Veneza fede, não fede. Nos dias que a gente foi, nos dias que a gente foi, não tava fedendo. Fomos também para uma cidade na Suíça, que fazia fronteira com a Itália, era ali pertinho, também fomos de trem. E também fomos para Paris. Pegamos um avião, numa promoção bem barata. Fomos conhecer Paris, passamos 3 dias lá para comemorar nosso aniversário de 2 anos juntos. Olha que legal! 2 anos de casados foram em Paris, olha gente, coisa chique. Uma coisa que a gente viu lá é que lá é muito barato viajar, principalmente de avião. Tem algumas passagens de algumas companhias aéreas lá, chamadas as passagens low cost, que são muito baratas. Então a gente pegou voo lá por 15 euros. 15 euros pegar um voo de um país para outro, acredita nisso? Sim, 25 euros. Barato. 25 euros às vezes, 30 euros, era muito barato. A gente pagou 9 euros em várias passagens de trem. Lá foi interessante que a gente conheceu um novo tipo de viagem que a gente ainda não conhecia. Ainda não sabíamos da existência do Couchsurf, dessas coisas que tem de você viajar e ficar na casa das pessoas. Mas descobrimos uma forma onde, ao invés de você ficar em hotel, porque em hotel nós não poderíamos ficar tanto tempo, nós não teríamos como. Financeira. Nós descobrimos que era possível você alugar um quarto na casa de uma família. Em Portugal a gente fez isso, ficamos 15 dias na casa de uma família, num quarto alugado pra gente, em Madrid e em Milão, na Itália. Que foram os 3 lugares que a gente ficou como base. Desses lugares que a gente ia pegando trem, ia pegando avião, ônibus e conhecendo ali as redondezas. É o que a gente faz hoje de Kombi no Brasil, a gente fazia lá. A gente precisava esticar aquele... que seria ali até então, a gente falou, cara, é a viagem da nossa vida, né? É talvez a única viagem. Muitas pessoas fazem uma única viagem para a Europa na vida, ou uma única viagem para os Estados Unidos, então você tem que aproveitar pra caramba. Pra mim, eu não trocaria, tipo assim, o que a gente fez por uma semana na Disney, que seria o mesmo valor gasto. Ou pela nossa Space Fox de volta. Sim, eu não trocaria. Valeu a pena pra caramba. Mas acabou os nossos 3 meses de visto e o dinheiro ficou curto, então voltamos para o Brasil, para a nossa vida em Vassouras. Nós voltamos até porque a gente não queria ficar ilegal lá. Por mais que a gente conseguisse, vou conseguir um trabalho aqui, vou conseguir um sistema ali, vou conseguir uma forma de ganhar dinheiro, a gente falou, não quero ficar ilegal na Europa, porque você começa a ficar preocupado, você vai passar na barreira policial, você não vai, e não é legal. Bom, você tá tudo tranquilo. E se um dia a gente resolvesse voltar, iam olhar, Sim. iam ver, ficar ilegais, né? De repente iam querer barrar nossa entrada, a gente prefere evitar problema, né? Voltamos. Voltamos para o Brasil e voltamos para nossa vida quase normal. Também voltamos lá para nossa casa, para nossa família. Tinha aluna lá com a gente, era muito bacana. E ali o que fizemos? Com uma parte da grana que sobrou da venda da Space Fox, nós compramos um carro novo. Um Logos 1993. Pense num carro velho. Pense num carro velho. Um Logos, mas eu gostava dele, era um carro muito legal. Pense num carro que vivia na oficina. Ele chamava Lázaro, o nome dele era Lázaro.
porque ele ressurgiu das cinzas. Ele estava abandonado há muito tempo, estacionado numa garagem. Tinha alguns documentos atrasados, a gente pagou, resolveu a vida dele e botamos numa oficina para arrumar, lembra? Reformamos tudo. E no que ele saía da oficina, ele dava um defeito e voltava para a oficina de novo. E acredite, na nossa cabeça a gente ficou, nós vamos pra Argentina nesse carro. Nós vamos pra Argentina nesse carro, nós vamos pra Argentina nesse carro. Era tipo um desafio. A gente fez algumas viagens curtas com ele, né? Viagens de 200 e poucos quilômetros e tal. Sim. Era um carro bom. Era um carro bom, só, tadinho, tava guardado há muito tempo, né? Então tinha muita coisa pra consertar. Nessa época a gente comprou uma carretinha e começamos a trabalhar com esse carro fazendo frete. Como eu falei, a cidade era pequena, a gente conhecia muita gente, então sempre surgia aquele fretezinho, tipo, tem que levar um fogão ali, tem que levar uma geladeira ali. A gente tinha lá uma carretinha e falou, vou ganhar uma graninha, né? E nós arrumamos esse carro todinho. Depois que ele tava todo arrumado, que ele parou de dar defeito, que ele andava muito bem, a gente olhou um pro outro. Começamos a assistir uns vídeos no YouTube. Aliás, nem era vídeo, era um blog. A gente assistia um blog e muito podcast, lembra? Sim, antes de entrar nesse assunto, a gente tinha o sonho de fazer uma viagem de moto por toda a América do Sul. E a gente chegou a olhar o mapa, fazer planejamento e tudo, e por isso começamos a fazer pesquisas, para fazer uma viagem de moto com uma Fazer 250, que era a nossa ideia no início. A gente já estava pensando em vender o carro, comprar uma Fazer para fazer a viagem. Da Fazer 250, a gente pensou assim, poxa, mas a Fazer, a gente vai ter que comprar a Fazer, é uma moto num valor alto, e é uma moto que consome bastante gasolina. Vamos comprar então uma Fazer 150. Vamos diminuir um pouco a potência. Cilindradas, que aí é uma moto mais econômica. Da Fazer 150, chegamos à conclusão de que a gente queria sair com uma Pop 100. Porque a gente viu um cara que foi até o Alax. A gente viu um cara que foi até o Alasca numa moto chamada Trax. A gente falou, cara, se esse cara foi numa Trax, também. A gente vai de Pop. E aí a gente pensou, cara, a Pop é muito econômica e seria visualmente legal, sabe? Um casal viajando numa Pop, imagina. Ia ser muito da hora, ia ser né? Bem legal. Só que aí sim caímos nesses blogs e vlogs de pessoas viajando de bicicleta. Bicicleta. Uma coisa que a gente nunca achou que seria possível, nem passava pela nossa cabeça. Como assim viajar de bicicleta? O que é isso? Aí foi aí onde nós compramos 2 bikes usadas. Vendemos o Logos. E ali compramos 2 bicicletas com o dinheiro do Lázaro. Nós vendemos eles por 2.500, eu acho. R$2.500. O carro... 2 bicicletas usadas, alguns equipamentos, que foi saco de dormir, isolante térmico, essas coisas mais necessárias. E começamos a montar a nossa bicicleta de viagem. Esses foram os primeiros vídeos do canal. A gente fez acho que 5 vídeos mostrando como a gente montou os alforjes, a gente mesmo que fez. Se você não viu, vai lá assistir porque ficou bem legal, ficou bem funcional e a gente provou que eles foram e voltaram inteiros. Só que não foi ainda nessa época que saímos para viajar de verdade. Sim, porque a gente pegou e saiu para fazer o rolê, né, para fazer a primeira viagem, que meio que talvez já seria uma viagem mais longa, só que era uma viagem tipo de teste. A gente saiu e começamos a tentar filmar. Foram 8 dias de viagem para o interior de Minas Gerais. Foi uma viagem bem legal. Só que, como a gente falou, a gente não tinha noção nenhuma de fotografia ainda na época. A gente não conseguiu salvar os registros, mas no nosso coração ficou, porque Minas Gerais é muito bom, a viagem foi muito gratificante. Mas, no meio dessa viagem, a gente recebeu uma ligação da minha mãe, dizendo que ela precisava de ajuda, de companhia lá, porque ela ia fazer uma operação na vista, era uma operação delicada, então tinha que ficar alguém lá ajudando ela. Então voltamos para a vassoura, voltamos para nossa casa e fomos fazer a companhia para minha mãe. Nesse tempo, como a gente viu que ia demorar mais do que a gente pensou ali, nós resolvemos comprar uma câmera fotográfica e começar a estudar a fotografia. Fizemos vários cursos para começar a fazer o canal do YouTube para poder registrar realmente a nossa viagem de bicicleta. Mas nisso a gente precisava praticar, começamos a pegar alguns trabalhos de ensaios fotográficos. E nisso começamos a trabalhar com fotografia. E ficamos sem coragem de sair. Porque uma das coisas que a gente sempre comenta nas conversas é que o mais difícil é você sair. Você criar coragem para sair, largar tudo que você tem em mãos. Então ali, como a gente voltou, a gente estava lá com uma casa,
nossa casa estava mobiliada, tinha o básico ali que a gente precisava para viver, a gente estava perto da nossa família, numa cidade que a gente gostava, com a câmera, estudamos muito, então a gente estava fazendo um bom trabalho. As pessoas estavam gostando, a gente estava ganhando vários clientes. Sim. E para sair, e para largar tudo de novo. Começa a aparecer os clientes, você começa a ganhar um dinheirinho, muito difícil, muito difícil. Então a bicicleta ficou abandonada lá, tipo mais de 1 ano abandonada a bicicleta. Essa volta só para dar uma cuidada da minha mãe ali, só para fazer uma companhia. E viajar durou mais de 1 ano, porque a gente se empolgou ali no trabalho. Um belo dia, meu telefone toca e eu estava dirigindo, eu precisei levar minha mãe numa cidade próxima à nossa cidade, chamada Paracambi. E lá vamos nós para fazer o que tem que fazer, deixei a minha mãe lá, voltando. Ao destino, Olha que ao destino mais uma vez, eu fiquei trabalhando em casa. E ele foi sozinho. Stefania ficou lá cuidando das edições de fotografia na época para os nossos clientes. E vou eu lá, levei minha mãe, deixei minha mãe lá, fiz o que tinha que fazer. Tô voltando, vejo uma bicicleta cheia de bandeira. Eu não consegui identificar quais bandeiras eram, porque elas estavam um pouco enroladas, só que eu parei para conversar com o cara. Eu vi que ele era ciclista, lógico, né? Tava cheio de mala. Falei, cara, esse cara tá viajando. E eu pirei, porque na cabeça a gente tava trabalhando, tava tudo, mas falei, não, a gente vai viajar. Sim. Um dia a gente vai viajar. Uma hora a gente vai. Em breve a gente vai viajar, só que nunca criava coragem. Aí encontro com esse ciclista e aí sentei para conversar. Ele era francês, mas ele falava espanhol. Como eu sou fluente, espanhol, pá, e tal. Aí enrolamos ali num portunhol e esse cara me contou que ele tinha acabado de dar a volta ao mundo de bicicleta, tinha terminado no Brasil, ele fez tudo ali, saiu da Europa, deu a volta literalmente ao mundo, terminou no Brasil, aí ele ia pedalar até o Rio de Janeiro, lá ele pegava um avião e voltava para a França. Eu fiquei encantado com aquilo e eu falei, cara, você tá precisando de alguma coisa, você precisa tomar banho, você precisa jantar, almoçar, alguma coisa você precisa, vamos lá pra casa. E ele falou, tô precisando de um lugar aí pra parar, tomar um banho e tal. Véi, imagina 2 pessoas perguntando muita coisa. Enchendo ele de perguntas, mas como é que foi e tal país? Como é que você faz? Como é que você dorme? Como é que você come? Enchemos ele com várias perguntas, todo tipo de pergunta possível. E aí nesse dia a gente decidiu, falou, quer saber? Vamos sair agora, senão a gente não sai mais. A gente botou aquilo na cabeça como objetivo, mas nós tínhamos alguns últimos compromissos com data para fotografar. E a gente começou a guardar todas as nossas coisas, tirar da nossa casa, colocar em caixas e guardar na garagem da casa da minha mãe. Dali pra frente a gente não aceitava pegar mais nenhum compromisso com fotografia. Esse é o último que a gente vai fazer, dali é a nossa data para viajar. Era a nossa data limite, a gente falou, pra lá a gente não pega nada. Se aparecer alguma coisa antes, a gente até poderia pegar uma festa, uma formatura, alguma coisa desse tipo, mas pra frente não. E olha que apareceu um trabalho, faltando 1 semana pra gente viajar, apareceu um trabalhaço assim, que era grande, tinha que fazer muita coisa e a gente ficou... Mas iria prender a gente por mais 3 meses. Ia pagar muito bem, mas mais 3 meses parados, a gente ficou naquele dilema. Só que, graças a Deus, esse compromisso, a pessoa desistiu. E ela não chegou a desistir, ela começou a botar muitas regras, muita começou a coisa. botar muito empecilho. Queria mais longo ainda, a gente falou, não vai rolar, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, glória a Deus. Não. A gente já estava com tudo pronto para viajar, sabe? A gente estava com tudo pronto. Depois desse último compromisso de fotografia, a gente imaginou que iam ser mais uns 5 dias para editar as últimas fotos, entregar para o cliente e sair. Não foram 5 dias, foram 35 dias, porque entregamos nos primeiros 5 dias as fotos, falamos, beleza, estamos livres, só que sempre aparecia mais uma coisa e resolver mais não sei o que, e vai na rua para ver não sei o que lá. Nunca dava certo da gente conseguir sair, eram N empecilhos, eram N problemas pra gente resolver. Tanto que no dia que a gente saiu, saímos às 3 da tarde. Quase que a gente não sai de novo, quase que a gente ia deixar pro dia seguinte, só que falamos, não, vamos agora. A gente chegou a pensar assim, poxa, mas já tá muito tarde pra sair, vamos deixar pra amanhã. A gente falou, não, vamos logo, porque se deixar pra amanhã aparece outra coisa, e aí é mais uma vida pra sair, né?
Seria muito difícil. Porque sair, galera, é a parte mais difícil. Com certeza, sem dúvida sair nenhuma. é a parte mais difícil. Você pode ver quando você volta em casa por algum motivo pra fazer alguma coisa, sair de novo é a parte mais difícil. É muito Sempre. frenético. E dali foi assim que aconteceu. Detalhe, nós saímos decididos a somente fazer essa viagem, voltar. O canal era pra isso. Em breve, num próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. O canal ia ser só essa viagem, mas acabou rendendo, acabou que estamos aqui onde estamos agora, com vocês aí nos acompanhando. E é uma alegria muito grande cada dia poder conhecer um pouco mais de vocês e poder falar um pouco mais sobre nós também. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi um pouco de como nos conhecemos, como era a nossa vida antes do primeiro vídeo da viagem de bicicleta que vocês viram aí no canal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Esperamos que não tenha ficado muito longa. Deve ter ficado aí com uns 2 pirulas de duração, mais ou menos. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Deixe suas perguntas aí embaixo, deixe seus comentários. A gente gosta de estar sempre conversando com vocês aí, batendo um papo. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo também, onde a gente está contando um pouco mais sobre nós, por trás das câmeras, deixa aqui nos comentários também pra gente saber. Beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente sua família, que você tenha uma semana ótima. Até amanhã e... Bye! Bye.